Chegamos à nossa quarta semana da disciplina de Sistema Operacional. Sou a professora Nádia Mendes e essa semana a gente vai trabalhar exclusivamente a prática de Windows. Tá, ok? Aqui são alguns dos nossos objetivos, né? Conhecer o Windows, algumas funcionalidades básicas, aprender a reconhecer o sistema de arquivo, que a gente já falou disso, né? Nas aulas falando de Windows, manipulação de diretórios do Windows, criar e manipular pastas, criar usuários, criar e manipular usuários administrativos e convidados, criar usuários no sistema, instalar programa no Windows, conhecer o painel de controle, instalar e desinstalar softwares, conhecer as ferramentas do sistema operacional Windows, que são ferramenta de restauração, ferramenta de limpeza de disco, ferramenta de desfragmentador e dar uma olhadinha em redes no Windows, tá? Então esse aqui é o nosso objetivo, só que a gente vai voltar, pessoal, como a gente já falou da teoria, agora a gente vai se voltar um pouco para a prática, que é importante também a gente conhecer, tá ok? Nós vamos ter uma videoaula, uma atividade de casa. A atividade de casa deve ser enviada para o professor pesquisador, que sou eu, né? Assim como a gente enviou a atividade da semana passada, essa semana também vocês vão enviar para o meu e-mail. Depois, na atividade de casa, tem a explicaçãozinha dando um e-mail, né? Como é que vocês vão fazer. A gente tem um fórum, né? E tem uma atividade no Moodle, tá ok? Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar, instalar o Windows, o que a gente precisa saber? Que sistema de arquivo devo usar para instalar o Windows 7 no meu computador? A gente vai trabalhar com o Windows 7 porque ele ainda é um sistema operacional bastante usado, tá? Ele é estável. Quanto que a gente sabe que o Windows 8 ele não foi muito bem-vindo, né? O próprio fato dele não ter o botão iniciar, de ter mudado as telas, o visual, não foi muito aceitável. Então, como o Windows 10 chegou agora, então a gente ainda não vai trabalhar com o Windows 10. Então, vamos trabalhar com a versão do Windows que é bastante popular e a gente ainda utiliza bastante, tá? Então, a gente tem que, antes da gente instalar, a gente tem que pensar o que no sistema de arquivo do sistema operacional que eu vou trabalhar. Então, eu preciso conhecer, tá? Então, a melhor opção para o disco rígido, nesse caso do Windows 7, é o NTFS, tá? Algumas versões do Windows exigiam o FAT32. E a gente também precisa saber o que é uma partição, né? Conhecer o que é uma partição. Então, para isso, eu fiz uma comparação entre partição e o estacionamento de carros. Vamos ver aqui como é que funciona, ó. Eu vou fazer uma analogia com o estacionamento de carros, onde as vagas são pintadas de amarelo. Tá ok? Então, vamos pensar no estacionamento de carro, um espaço bastante amplo. E aí, você tem o estacionamento lá e as faixas, né? São pintadas, as vagas são pintadas de amarelo entre cada opção de espaço que você vai poder colocar ali, estacionar um carro. O estacionamento total, vamos pensar que o estacionamento vai ser o HD. As faixas são o sistema de arquivo. Então, quando a gente pensa no estacionamento, a gente pode comparar com HD, um HD bem grande. E aí, cada espaço daquele que foi pintado de amarelo, você pode colocar ali um sistema de arquivo. Os carros que vão colocar são os arquivos e o sistema operacional, tá ok? Então, para mover os carros de um lugar para outro, quer dizer, se eu quiser retirar um carro que está numa vaga para outro, ou seja, de um sistema de arquivo para outro, aonde tem instalado um sistema operacional, eu tenho que retirar alguns e colocar outros. Não há necessidade de pintar as vagas novamente. Quando você pinta as vagas, obrigatoriamente você tem que tirar os carros. Para pintar corretamente, você pode inclusive pintar de uma maneira diferente, ou seja, trocar de sistema de arquivos e colocar carros bem diferentes do que estavam lá. Colocar caminhões ou motos, ou seja, trocar de sistema operacional. O que ele está querendo dizer? Se eu tenho aqui uma vaga, nessa vaga eu tenho instalado um sistema de arquivo e depois um sistema operacional. O carro está lá, é o arquivo. Eu posso trocar de carro, posso colocar outras vagas lá, posso pintar de outra cor, posso. Por quê? Porque eu posso ir lá, particionar novamente e fazer o quê? Colocar outro sistema de arquivo e colocar outro sistema operacional. Então, eu vou trocar de sistema operacional, por exemplo, se eu pintar de vermelho, né, as vagas, então ali vai ser o que? Outro sistema de arquivo, onde vou instalar outro sistema operacional. E os arquivos que vão estar lá, os carros, eu posso mudar para um caminhão, ou seja, eu posso colocar informações diferentes naquela vaga, tá ok? Para isso, a pintura das vagas tem que se enquadrar no que vai ser estacionado. Ou seja, se você vai colocar um caminhão, você pintou uma vaguinha menor para você colocar um carro pequeno. Se você vai colocar um caminhão, então o que acontece com aquela pintura daquela vaga? Tem que ser maior, você tem que ampliar. Para isso, você vai fazer o quê? Mudar o sistema de arquivo, mudar o tipo de arquivo que você vai colocar lá. Então, você vai aumentar o tamanho da vaga, né? Aumentar o espaço.
Se eu quisesse formatar o meu HD, né? Formatar, como é que eu fazia? Seria repintar todo o estacionamento. Formatar seria perder todas aquelas informações. Então, eu tenho que tirar todos os carros que estão ali para eu poder fazer o quê? Formatar. Modificar a forma que as vagas foram pintadas. E reinstalar o Windows seria mover os carros de lugar, tirar alguns e colocar outros, sem mexer na pintura dos carros. Então, se eu fosse reinstalar o Windows, o que eu ia fazer? O que? Apenas mudar os arquivos, né? Eu não precisaria o quê? Mudar as faixas, apenas mudar o sistema de arquivos de uma das faixas, tá ok? Então, isso aqui foi uma analogia rápida entre partição e estacionamento de carro. Então, para que a instalação do Windows 7 fique 100%, você tem que se ligar a alguns detalhes. Então, se eu for instalar no meu computador, o Windows 7, eu tenho que estar atento a alguns detalhes. Primeiro, esse computador é novo, não tem nenhum Windows instalado, e você quer instalar o Windows nele, escolher qual a versão do Windows você quer instalar. Então tá aí, pessoal, o que a gente tem que pensar? Qual a versão do Windows 7? Porque tem várias, né? Tem várias versões dele, mas a gente vai instalar a Ultimate, tá ok? E um computador novo, sem nenhum Windows, você quer formatar e instalar o Windows 7. Como é que você faz? Primeiro, você vai ligar o computador. Esse computador ele não tem sistema operacional. O que você vai fazer? Vai pressionar a tecla Del, ou pode ser a tecla F1, F2 ou F10. Depende na hora que você liga o computador. Ele já mostra qual é a tela que você vai apertar. E aí ele vai entrar no BIOS do computador. O que é o BIOS, pessoal? O BIOS é um programinha que existe lá na memória ROM, que serve para você, às vezes também chamado de firmware, que serve para você definir a estrutura de hardware que você vai utilizar no seu computador, antes de você entrar no sistema operacional, tá ok? Então, ó, quando você entra na tela do BIOS, que é essa telinha azul aqui, observe aqui em cima que tem assim, ó, ROM PC ISA BIOS, né? Que é uma memóriazinha que já vem gravada lá na memória ROM. Vocês já viram isso, né? Lá em Introdução à Ciência da Computação. Procure a opção Boot Order. Você vai procurar essa opção Boot Order ou algo semelhante com Advanced BIOS Features. Você vai procurar aqui, ó, Boot Orders ou Advanced BIOS Features. Procure aqui. Se você não encontrar, né, parecido, você seleciona com Enter. Mas leve em consideração que, dependendo da versão do seu PC, ele poderá ser diferente. Por isso, consulte o manual do seu computador em qualquer dúvida. Depois que você escolher uma dessas opções, você vai para First Boot Device. Ó, First Boot Device. E escolhe a opção CD/DVD. Para que eu estou fazendo isso, professora? Se meu computador não tem nenhum sistema operacional, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu computador, da próxima vez que ele reinicie, ele vai iniciar procurando o CD ou DVD do Windows. E aí ele vai direto para a unidade de DVD de CD. É isso que eu estou fazendo. Então, por isso que eu vou aqui, ó, First Boot Device, e aí eu escolho a opção CD/DVD. Aqui está CD-ROM, né? Já está ok. E aí, salve as alterações, pressione F10, né? Pressione ESC para abandonar o menu e pressione ESC quando o computador perguntar se você realmente deseja salvar as alterações. Então, isso aqui mesmo só praticando, pessoal. Terminou de fazer isso aqui, né? A tela, você vai apertar o que, ó? F10 para salvar. Tá ok? Ó, F10 Save. Depois que apertar Save, F10 Save, você vai apertar na ESC e aí vai aparecer uma telinha perguntando salva nas alterações. Você bota Y de ESC. E aí, depois de sair do BIOS, você já tem que ter colocado o DVD do Windows, né, na unidade de DVD. E aí o PC, o computador, irá procurar o boot pelo DVD. Em seguida, irá aparecer a tela abaixo, aparecer esse aqui, ó. Pressiona uma tecla para iniciar CD ou DVD. E aí você aperta qualquer tecla e ele começa a instalação, bem simples. E para instalar é complicado, professora? Não, ó. Basta você ir apertando avançar ou next, né? Você vai definir o idioma, a hora, o formato da hora e da moeda, do teclado, ó, o português, do português Brasil, português Brasil BNT, vai clicar em avançar. Aí ele já vai dizendo que está instalando agora, ele vai começar a instalar, né? Vai pedir um tempo, ele começar a instalar o Windows. Aí você vai escolher, como eu falei, ó, as versões do Windows 7. Aqui tem a Start, tem a Home Basic, Home Premium, Home Professional, tem Ultimate. Ultimate é o mais utilizado, pessoal. Então vamos contar Ultimate x86. x86 é porque seu computador ou é de 32 bits ou é de 64 bits. Professora, como é que eu vou saber isso? Quando você for comprar seu computador, né, que não tem nenhum sistema operacional instalado, eles vão dizer, se for 64 bits, você vem para o Ultimate x64. No caso aqui eu estou instalando um de 32 bits, tá ok? Windows 7 Ultimate. O nono passo é você aceitar os termos de licença. Toda vez quando você instala um software,
A empresa, ela tem um termo de licença para software. E aqui é o termo de licença para software da Microsoft. Você tem obrigatoriamente que aceitar os termos de licença. Aqui tem várias informações, né? Que você não pode piratear, que você não tem acesso ao código. O acesso é a licença de você estar utilizando esse software. E aí clique em avançar. Depois você vai para personalizada, né? Escolher a opção personalizada. Instala uma cópia do Windows, essa cópia mantém seus arquivos, configurações e programas. A opção de fazer alterações no disco e partições está disponível quando você inicia o computador, unidade do disco. É recomendável fazer backup de arquivos antes de continuar. Então a gente vai escolher a opção personalizada avançada. E aí, clique em opções de unidade, escolha a unidade que você deseja formatar e clicar em formatar. Depois clique em avançar. Então vai ser unidade, o disco não está alocado, ó, não tem nada, então eu vou clicar no disco C, no espaço de disco que ele mostrou aqui, eu vou clicar em formatar, tá ok? E depois avançar. Aí ele vai começar a concluir a instalação, né? Ele vai copiar o arquivo do Windows, depois vai expandir, instalar recursos, atualizações e concluir a instalação, que demora um certo tempo, tá, gente? Assim que ele faz a instalação, ó, o Windows 7 Ultimate, ele vai pedir para você digitar um número, né? Um nome de usuário e o nome do computador. Então, esse aqui vai ser o nome do usuário administrador, né? Principal, que é que vai ter acesso a todas as configurações do computador, e o nome do seu computador. Você pode botar o nome que você quiser, né? Computador de ouro, qualquer nome que você quiser colocar aqui, você pode colocar, tá ok? Aí depois você vai clicar em avançar. Depois você vai escolher uma senha para a sua conta, né? Você não criou a conta lá, o nome do seu usuário, agora você coloca uma senha. Digite novamente a senha para confirmar e coloca uma dica de senha. Às vezes a gente esquece, então você coloca uma dica que você possa lembrar. Qual é a sua senha? E aí, um dos pontos principais da instalação é você ter a chave de licença do Windows, pessoal. Se você não tiver essa chave de licença, não consegue avançar. Professora, mas como é que eu tenho aqui no meu computador? Eu não tenho um computador, o meu computador não paguei a licença, eu uso um Windows pirata, mas eu tenho aqui. Ó, pessoal, se você fez isso, com certeza quem instalou precisou de uma chave de licença do Windows, tá? Não pode instalar sem essa chave. Ou ele criou uma chave, ou ele pegou de algum local, mas ele tem a chave de licença do Windows 7. Aí ele tem que colocar a chave ou Product Key, né? Aí ele vai clicar em avançar. Depois ele vai escolher usar configurações recomendadas, que o próprio Windows já tem um pacote de configurações já recomendadas, e você vai escolher ela. Vai ajustar o fuso horário do local, né, da região que você está, né, se for de Brasília ou outro fuso. E vai escolher também o local de rede que está localizando o seu computador. Vamos colocar rede doméstica, né? Se for para a empresa, rede de trabalho, para ele poder encontrar a rede. E aí, você terminou de configurar o seu Windows, né? Preparando a área de trabalho, onde ele vai finalizar. E depois você pode estar instalando drives, programas e ajustar o computador de acordo com a sua preferência. Então, pessoal, é bem simples a instalação do Windows. A gente está fazendo a instalação no computador que não tem sistema operacional, tá certo? E não tem nada. Então, é assim que a gente vai fazer. Muda a unidade para colocar para ele iniciar pelo DVD, né? Lá pelo BIOS do computador. E depois vai passando as etapas até chegar à finalização da instalação do Windows 7 Ultimate, tá ok, gente? Pessoal, quando a gente fala de prática de Windows, a gente tem que trabalhar também com o painel de controle, né? Saber conhecer o painel de controle. Então, para a gente visualizar o painel de controle, a gente vai iniciar painel de controle. E aí a gente pode ver por categoria, né? Que ele mostra nessa visualização. E um que é mais utilizado, que é com ícones pequenos, onde a gente tem à disposição todos os ícones, as opções que a gente pode estar trabalhando. Dentro do painel de controle, eu como usuário administrador, eu tenho acesso a todos esses itens e também posso configurar todos esses itens da forma que eu precisar e necessitar, tá ok? Outro ponto que a gente tem que saber fazer, trabalhar, quando a gente está trabalhando com Windows, é o Windows Explorer. Ou seja, a gente precisa aprender a manipular pastas, né? Criar pastas, mover, excluir. Tá ok? Então, através do Windows Explorer é possível ver a hierarquia das pastas do seu computador e todos os arquivos e subpastas localizados em cada pasta selecionada, especialmente útil para copiar e mover arquivos. Aqui a gente tem a visualização do que seja o Windows Explorer. Professor, como é que eu faço para iniciar o Windows Explorer? Você pode clicar em iniciar acessórios do Windows Explorer, tá ok? A gente tem a barra de títulos, o botão minimizar, maximizar, fechar, que já é conhecido, os lados das pastas aqui, ó. Status do menu e o lado do conteúdo das pastas. Você observa que tem um maisinho. Esse mais quer dizer que essa pasta ela possui
subpasta dentro dela. E dentro dessa subpasta você pode ter o que? Outras pastas e também pode ter arquivos. Observe aqui, como é que eu faço para criar uma pasta? Aqui é o Windows Explorer aberto, né? E aqui a gente tem as pastas e aqui a gente tem as pastas dos seus conteúdos. Se eu quiser criar uma pasta com o Explorer, primeiramente eu clico com o botão direito do lado direito da tela do Explorer, desse lado aqui do lado direito, e escolho a opção novo após pasta. Eu clico aqui com o botão direito em qualquer espaço em branco, ele vai abrir essa tela, você clica em novo e escolhe a opção pasta. Se tivesse clicado em cima do botão direito do mouse sobre o arquivo pasta, ele ia mostrar propriedades do arquivo ou da pasta da subpasta. Então, se você clicar aqui em cima de uma pasta dessa com o botão direito, ele vai dizer o que é que tem naquele arquivo, qual é a capacidade. Agora, se eu clicar numa parte em branco, ele vai criar uma nova pasta, tá ok? Clicando com o botão direito em cima da pasta ou arquivo. Então, como eu falei para vocês, ó, clicando com o botão direito em cima de uma pasta ou arquivo, você verá que não abrirá opções de criar novas pastas, mas sim informações sobre o arquivo ou informações sobre a pasta escolhida. Então, se eu colocar aqui, clicar aqui em cima, tá? Aí ele vai dizer o que? Ele vai dizer o que você precisa, o que você tem nesse arquivo, qual é as propriedades dele. Basta você clicar aqui com o botão direito em cima da pasta e clicar em propriedades, tá? Movendo, copiando e excluindo arquivos / pastas. Então, se você quiser mover, basta você clicar em cima dele e arrastar para a pasta que você quiser. Se você quiser mover uma pasta, a mesma coisa, basta você clicar com a pasta e mover para o local que você quer mover. Excluir, pessoal, basta você clicar em cima e apertar Del, né? E aí ele vai perguntar, você tem certeza que você quer excluir? Se você tiver certeza, sim. Se você quiser copiar, clique em cima da pasta, botão direito, escolhe a opção copiar, depois vai na pasta que você quer, clica com o botão direito, escolhe a opção colar. Tá? Muito simples mesmo, ok? Se você quiser criar uma pasta na área de trabalho qualquer, basta você clicar com o botão direito do mouse em qualquer área livre da área de trabalho, tá? E lá você escolher a opção novo, e aí igual a figura abaixo ao novo, aí ele vai escolher a opção pasta. Tá? Quando você escolhe a opção pasta, você vem para a opção novo e aí você coloca o nome da pasta que você quer criar. Tá? Ele vai aparecer assim, ó, logo aparece a pasta que você quer criar. Coloca o nome da pasta, é possível renomeá-la com o nome que você desejar. Para copiar pastas e arquivos, clique com o botão direito do mouse na pasta ou arquivo a ser copiado. Escolha a opção copiar, como eu já falei para você, né? Se você quiser copiar aqui também na área de trabalho, você pode fazer uma hierarquia de pastas na sua área de trabalho. Para copiar e colar, mover, excluir, é da mesma coisa que você fez no Windows Explorer. Vá até o local onde você quer que a pasta ou arquivo seja copiado, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção colar. É possível mover um arquivo ou pasta para outro local. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta ou arquivo a ser movido, em seguida escolha a opção recortar. Vá até o local, isso aqui no caso se você quiser mover, pessoal. Tá, ó. Vamos tirar uma dúvida bem aqui entre copiar e recortar. Copiar, você está fazendo uma cópia e vai colar, vai fazer essa cópia em outro local. Recortar você retirar de um local, né, não vai existir mais e vai colocar em outro local, tá ok? Então vá até o local onde você quer que a pasta ou arquivo esteja, clique com o botão direito do mouse no local e escolha a opção colar. Pronto, a pasta ou arquivo está no local desejado. E aí vocês têm que testar, não adianta só ficar falando, tá? Você tem que pegar o computador com Windows 7 e vá testando, para você ver se realmente está criando dessa forma. Outra opção bem interessante que quem trabalha no Windows, de repente você quer seu computador e mais de uma pessoa no seu computador, você, seu irmão, sua mãe, seu pai. E aí você tem coisas que você não quer que ninguém veja, tá certo? Ou não quer que ninguém mexa, ou não quer que ninguém apague. Você tem seu trabalho de TCC, você tem um arquivo de um trabalho que você quer e tá lá na sua área de trabalho lá, né? Não tá nenhuma pasta. Então, como é que você faz? Você cria um usuário para você e só você vai ter acesso àquelas informações que você guardou. Então, como é que eu faço, professor? Isso é legal, né? Naquela hora que você liga a tela do seu computador, do Windows, ele vai ter a opção lá, aluno, ou João, Tereza, né, Maria. Então, Maria é você, o João é você. Então, o que você faz? Você vai criar um usuário com o nome de João e vai colocar uma senha que só você sabe. Então, como que eu faço isso, professor? Isso é muito interessante. Eu vou clicar em iniciar, painel de controle, contas de usuário, depois gerenciar outra conta, ou seja, ele já tem uma conta de criação, que é aquela que você começou lá de administrador,
tá? E aí você vai criar outra conta. Como? Você vai escolher a opção criar uma nova conta, tá certo? E aí, aqui são as que já tem, ó, Nádia Mendes e convidado, né? Criar uma nova conta, você vai clicar bem aqui em criar uma nova conta. E aí ele vai dizer, ó, dê o nome para a conta e escolha o tipo de conta. Ó, o seguinte, essa conta ela pode ser um usuário padrão, um usuário normal, ou pode ser um administrador. Se você está criando uma conta para você, que é responsável, sabe o que está fazendo no computador, pode ser administrador. Se você está criando uma conta para o seu irmão, para uma pessoa que só vai utilizar o computador sem muitas consequências, cria um usuário padrão. Então você vai escolher, aqui você vai colocar o nome, ó, eu coloquei o nome do meu usuário, vai ser AD, e aqui eu estou dizendo que ele vai ser um usuário padrão, tá ok? Então pronto, bastante simples, pessoal, foi criada a conta, tá? É AD, usuário, beleza, a conta foi criada. Outra coisa bem interessante que a gente tem que aprender a trabalhar no Windows é instalar programa no Windows. Uma coisa que a gente faz muito, instala um antivírus, instala um editor de texto, instala um editor de um programa para manipular fotos, tá ok? Então o Windows ele possui uma grande vantagem. Por quê? Porque muitos fabricantes, né, já conhecem o Windows, já sabem o que é o Windows, né, ele já é muito popular no mundo todo. Então para isso eles fazem o quê? Só faz um arquivo executável, tá, com instalação, e basta você clicar nele e executar, ó. A grande vantagem do Windows é que a instalação de algum programa é facilidade. Basta dar um duplo clique nesse executável que o programa será instalado. Aí é só você clicar em avançar ou next, next, e no final o programa já se instala automaticamente. Outra opção para você instalar ou desinstalar programa, ou você ver se seu programa foi instalado, é você clicar em iniciar, painel de controle, programas e recursos. Se tudo ocorreu bem, você conseguiu instalar seu programa, então ele vai estar nessa área, né, nessa visualização de programas e recursos, tá ok? A gente também tem que aprender a fazer a restauração do sistema, né? A restauração do sistema ela tem o objetivo de retornar ao Windows as funcionalidades anteriores ao problema, sem precisar de uma restauração completa e sem comprometer arquivo de dados. Essa opção pode ser útil quando ocorre algum evento que prejudique o sistema operacional, reabilitando o registro do Windows. É possível utilizá-la para desfazer alterações que o usuário fez no computador, restaurar configurações e desempenho. Então, para que a gente vai fazer a restauração do sistema? Então, é o seguinte, pessoal, você pode ter suas informações no seu computador, e aí, em algum momento, você quer guardar aquelas informações de tudo que tem no seu computador, para que, caso ocorra algum erro, tudo que você fez até aquele momento está guardado. Se chama de criação de um disco de reparação. Tá? Como se você fosse fazer um backup de tudo que você fez no seu computador até agora. Por exemplo, eu tenho um computador onde eu tinha armazenado minha tese de doutorado, onde eu tinha armazenado meus arquivos, minhas imagens, tinha instalado softwares. E aí o que foi que aconteceu? Meu computador deu problema e eu perdi tudo que eu tinha. Não, por quê? Porque eu tinha feito um disco de reparação, uma criação de um disco de reparação do sistema. Então, se eu não tivesse feito esse disco, provavelmente eu teria perdido muita informação, tá? Até o momento que teve a perda da funcionalidade do computador. Então, como é que eu faço isso, professora? De vez em quando é bom você fazer isso, você guarda informações de reparação, informações que você quer guardar e não quer perder, né? Então, eu vou iniciar, eu vou lá em painel de controles, na configuração ícones pequeno, escolher a opção Backup e Restauração, e aí depois de eu clicar Backup e Restauração, você vai escolher a opção Criar um disco de reparação. Né? Aí o que eu vou fazer? Criar um disco de reparação. Ele vai me pedir em que local eu vou criar esse disco, né? Você vai escolher a unidade que você vai criar. E aí eu clico em criar disco, na opção criar disco, e pronto, ele vai criar o meu disco de reparação, tá ok, pessoal? Então é para isso que vai servir a restauração do sistema. Você fazer um backup das informações que você tem armazenado no seu computador. Muito importante. Outra opção que você também pode estar trabalhando, fazendo uma limpeza no seu computador. Às vezes o seu computador está lento, está cheio de lixo, cheio de arquivo que não presta mais. Então você tem que fazer de vez em quando, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, uma ferramenta, né, de limpeza de disco. O próprio Windows ele já tem suas ferramentas. Professor, mas existem softwares que fazem isso? Existe, né? Tem o Clear Screen, mas o próprio Windows ele já tem essa informação. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, né? Então eu vou iniciar programas, ou todos os programas, acessório, ferramenta do sistema, limpeza de disco. Você vai escolher qual unidade que você quer limpar. Aqui a gente escolheu a unidade C. Aqui ele está fazendo o cálculo, né,
do que está limpando. E aqui ele está dando a opção, ó. No caso aqui você tem arquivos de internet temporário, tem 8.14 MB só de arquivo. Aí eu posso colocar OK e ele vai fazer a limpeza de tudo que está marcado aqui, tá? Tá certo? Eu tenho arquivos de notícias de jogos, arquivos de estatística de jogos. Então, se eu quiser selecionar tudo, eu posso selecionar tudo e colocar em OK. Então, ele vai limpar, ele vai apagar esse lixo que não estou usando no meu computador, tá? Outra opção é o desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco, pessoal, ele vai fazer com que o seu disco seja mais rápido, fique mais rápido, porque as informações estão desfragmentadas, que estão espalhados no disco. O que ele vai fazer? Ele vai tentar juntar em um local só. De que forma? Clicar em iniciar, programas ou todos os programas, acessórios, ferramenta do sistema e depois desfragmentador de disco, tá? Dessa forma que você vai trabalhar. Aí o desfragmentador de disco no Windows, ó, aqui tem as opções, né, que você pode desfragmentar. Caso eu tenha o C, eu tenho o D, eu tenho o Samsung e tenho o System, né? Então eu vou escolher o C, né? Primeiro ele vai analisar o disco e depois ele vai desfragmentar. Nessa opção aqui ele está analisando meu disco, né, verificando o que eu vou ter que o que ele vai ter que desfragmentar. Ó, está analisando aqui, né, 18% analisado. Aí ele analisa até o final aqui, ele está mostrando que já foi 74% analisado. Se eu quiser parar a operação e fechar, eu também posso, tá? E aqui ele já está desfragmentando, ó. Depois que ele analisa, ele vem para desfragmentação. Aqui no meu caso, meu C, ele já está 8% fragmentado. Tá certo, pessoal? Então, o desfragmentador, ele é uma ferramenta importante que a gente tem no Windows, que a gente pode estar utilizando a qualquer momento, tá ok? Para a gente desfragmentar o disco, deixar o disco mais rápido. A limpeza é importante, desfragmentar o disco é importante, tá certo? Fazer um backup do sistema de tudo que eu tenho no meu computador também é importante, tá? E aí a gente vem para a última opção, que é rede Windows. A gente não vai entrar tanto na criação de redes, porque vocês vão ter uma disciplina de redes de computadores. E aí vocês vão trabalhar bastante como configurar uma rede, como criar uma rede. Então aqui basta que a gente saiba como que a gente acessa a rede no Windows. Vocês vão em painel de controle, central de rede e compartilhamento, tá ok? Ó, eu venho lá em prática, né, redes, vou lá em gerenciar redes, né, eu já entrei no painel de controle, rede, central de rede e compartilhamento, e aqui eu vou gerenciar uma rede sem fio, tá bom? Vou fazer um gerenciamento de uma rede sem fio. Aqui ele vai mostrar, eu posso fazer o quê? Configurar uma nova conexão ou rede, eu posso fazer, conectar uma rede, escolher grupos de redes e de compartilhamento para eu estar trabalhando, tá ok, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente vai chegando ao final dessa aula prática de Windows. Não adianta só eu estar falando aqui, é importante que vocês tenham acesso a um sistema, a um computador que tem um Windows 7, né, o sistema operacional Windows 7, vocês possam estar utilizando esse sistema operacional, inclusive praticando, fazendo limpeza de disco, fazendo desfragmentação, fazendo backup de restauração, criando pastas, né, na área de trabalho, criando pastas utilizando o Windows Explorer, criando usuário, excluindo usuário. E mais importante, se você tiver a possibilidade de pegar um computador, né, como teste e fazer essa instalação do Windows, conseguir um CDzinho, né, ou conseguir um CD de instalação do Windows 7, e você tem a possibilidade de você estar instalando o Windows, sabendo como é que você faz essa instalação, também é muito importante, porque a nossa disciplina de sistema operacional, ela quer que vocês saibam trabalhar o sistema operacional e saibam também a prática do sistema operacional, tá ok, pessoal? Então, a gente vai chegando aqui, vamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula, gente.